Pertinência de retas em planos. O que é o conteúdo de pertinência de retas em planos? O conteúdo corresponde a identificar quais retas encontram-se contidas em determinados planos, né? Quais retas pertencem a determinados planos e por que isso é importante. É importante para a gente descobrir algumas propriedades de planos, descobrir seu traço, descobrir quais pontos pertencem aos planos, por exemplo. Então, para tudo isso serve a análise de pertinência. E também na hora de construir sólidos e projetos, que é o que nós vamos fazer no nosso trabalho, esse conteúdo ele também acaba sendo bem importante. Quando nós identificamos a reta pertinente, é possível encontrar os traços de retas, planos paralelos, perpendiculares ao plano avaliado. Quando que uma reta vai ser pertinente a um plano? Quando os traços de reta coincidem com os traços do plano avaliado e quando todos os pontos da reta pertencem ao plano. Então, são essas as condições de atendimento. Aqui tem um exemplo de reta pertinente a um plano, né? Um exemplo de uma reta horizontal, qual que é a condição dela para pertencer ao plano horizontal. Como que nós descobrimos as condições? Através da análise da EPO. Na análise dessa EPO aqui, nós podemos observar que para que a reta horizontal ela pertença ao plano horizontal alfa, as cotas da reta horizontal alfa tem que coincidir com a cota do plano alfa. Caso contrário, a reta horizontal não vai pertencer ao plano alfa. Um exemplo de pertinência de retas em planos, outros tipos de reta e também trabalhando com o plano horizontal como exemplo, é o seguinte. Nesse exemplo aqui, nós analisamos exemplos e contra-exemplos. O que é a reta S? Ela é pertinente ao plano alfa. A reta S é pertinente ao plano alfa, nesse caso, porque todos os pontos da reta S, assim como seu traço, pertencem ao plano alfa. No caso da reta R, que tem um ponto pertencendo ao plano alfa. Nesse caso, os demais pontos não pertencem ao plano alfa, assim como o seu traço também não pertence. Como nós podemos observar, a reta R ela não tem traço vertical, enquanto que o plano alfa ele só tem traço vertical. Portanto, a condição de pertinência não foi atendida. Da mesma forma, a reta T, apesar de ter traço vertical também, o traço vertical não coincide com o traço alfa-P2, o traço do plano alfa. Portanto, quais são os procedimentos de identificação de pertinência de retas em plano? Identificação dos traços do plano alfa vai corresponder ao domínio dessas retas, definir a reta de avaliação de pertinência, então, a gente vai ter que descobrir qual que é o tipo dessa reta e verificar se esse tipo se encaixa nos tipos que determinada reta é pertinente a determinado plano. Nesse ponto nós já conseguimos fazer uma pré-análise, né, de qual tipo de reta vai pertencer a qual tipo de plano. Nós vamos encontrar os traços de reta da reta descrita no item 2. Nós vamos verificar a coincidência do traço da reta com o traço do plano. Caso essa coincidência exista, a reta é pertinente ao plano. Então aqui temos um exemplo de retas que pertencem ao plano horizontal. Os tipos de reta que pertencem ao plano horizontal são a fronta horizontal e a reta de topo. Só que para que essas retas elas pertençam ao plano horizontal de projeção, elas têm que obedecer a algumas condições. Que condições são essas? No caso da reta fronta horizontal, apesar de não ter traço, é importante destacar isso, a sua projeção vertical vai ter que coincidir com o traço alfa-P2. Então, essa que é a condição obrigatória. Já nos casos da reta horizontal e da reta de topo, os traços verticais têm que coincidir com o traço alfa-P2. No caso do plano frontal, quais são as retas pertinentes? Vertical, frontal e fronta horizontal. Assim como no caso da fronta horizontal mostrado anteriormente, nós temos essa condição para que a reta fronta horizontal ela pertença ao plano alfa-P1 é a seguinte: os afastamentos da reta fronta horizontal têm que coincidir com o traço alfa-P1. Já a reta frontal e a reta vertical, seus traços horizontais têm que coincidir com o traço alfa-P1. No caso do plano de topo, eu já tenho uns tipos de reta diferentes que são pertinentes a esse tipo de plano e que anteriormente não eram pertinentes nos casos anteriores. Por exemplo, reta qualquer e reta frontal, as retas oblíquas. E quais são as condições para que essas retas sejam pertinentes ao plano de topo? No caso da reta frontal, a sua projeção vertical ela tem que coincidir
com o traço alfa-π2. O seu traço horizontal também. No caso da reta qualquer, os traços de reta têm que coincidir com os traços de plano. No caso da reta qualquer, notem que são ambos os traços que têm que coincidir com os traços de plano. O traço H, o ponto H, a reta qualquer, ele está sobre o alfa-π1 e o traço V, ele está sobre o traço alfa-π2. No caso da reta de topo, o traço vertical tem que coincidir com o alfa-π2. Já no caso do plano vertical, eu vou ter as retas vertical, qualquer e horizontal como retas pertinentes a esses planos, aos planos verticais. Então, quais são as condições de pertinência? Traço dessas retas que coincidir ao traço plano alfa vertical avaliado. Nesse caso, para que uma reta horizontal ela pertença ao plano vertical, a reta AB ela tem que ter seu traço coincidente com o traço alfa-π2. A reta qualquer, ambos os traços têm que coincidir tanto com o alfa-π1, no caso o traço H, e o traço V tem que coincidir com alfa-π2. No caso da reta vertical, seu traço horizontal tem que estar sobre alfa-π1. No caso do plano de perfil, eu vou ter as retas vertical, de topo e de perfil pertinente a esse plano. No caso da reta de perfil, nós já temos uma ideia por conta do estudo da reta de perfil e nós utilizamos o plano de perfil para obter a imagem do plano de perfil em verdadeira grandeza. Por quê? Porque a reta de perfil é uma das retas pertinentes ao plano de perfil. E dessa forma fica mais simples de exibir a verdadeira grandeza. Quando uma reta é pertinente a um plano, normalmente nós conseguimos obter a verdadeira grandeza dessa reta. Aqui tem os exemplos, né, das condições que as retas de topo, vertical e de perfil devem atender para que sejam pertinentes ao plano de perfil. No caso da reta de perfil, nós vamos ver o traço da reta de perfil, vamos verificar se esse traço coincide com o traço do plano de perfil. E para isso nós vamos precisar do recurso de rebatimento, que foi o recurso que nós aprendemos na aula anterior. O plano qualquer é um plano que ele contém 4 tipos de reta pertinentes. Quais são as retas? Frontal, qualquer, horizontal e de perfil. No caso da reta horizontal, o seu traço vertical tem que coincidir com o alfa-π2. Aqui é importante destacar que a projeção horizontal da reta horizontal, ela pode ser paralela ao traço alfa-π1, não precisa estar obrigatoriamente sobre alfa-π1, isso muitos alunos confundem. Assim como o caso da reta frontal, né, a sua projeção vertical pode estar paralela ao alfa-π2, desde que o seu traço H esteja sobre alfa-π1, né? No caso anterior, o traço V tem que estar sobre alfa-π2. Para uma reta qualquer pertencer a um plano qualquer, o seu traço tem que coincidir com os traços alfa-π1 e alfa-π2, assim como o caso da reta de perfil. Da mesma forma que apresentado no plano de perfil, nós precisamos do rebatimento da reta de perfil para que tenhamos os valores de traço de reta e verifiquemos se o traço de reta coincida com os traços do plano qualquer. No caso do plano de rampa, nós temos 3 tipos de retas que pertencem a esse plano: reta de perfil, reta horizontal. No caso da reta qualquer, os traços da reta qualquer devem coincidir com os traços do plano de rampa. No caso da reta de perfil também, e para isso nós aplicamos rebatimento. Já o caso da reta frontal é um pouquinho mais complicado. Existem 2 métodos para descobrir se uma reta frontal ela pertence. O primeiro método de verificação de pertinência de uma reta frontal horizontal num plano de rampa, ele consiste no seguinte: consiste na análise da intersecção entre a reta frontal horizontal com a visão lateral do plano de rampa. Para a gente obter a visão lateral do plano de rampa, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar rebatimento, que aí nós conseguimos obter a visão lateral em verdadeira grandeza do plano alfa. Isso que nós temos um alfa aqui representado no desenho. Descoberta a intersecção da reta de perfil com a visão lateral do plano alfa, nós vamos descobrir um ponto M que pertence à reta de perfil. Depois de obtida a visão lateral do plano alfa, nós vamos selecionar um ponto M que pertence à reta frontal horizontal e ao mesmo tempo ao plano alfa. Nós vamos fazer o alçamento desse ponto, verificar se no alçamento as projeções do ponto M
elas coincidem com as projeções horizontal e vertical da reta fronto-horizontal. Caso coincidam, o que vai acontecer? Se essas projeções forem coincidentes, a reta fronto-horizontal ela pertence ao plano de rampa alfa. Uma outra forma de nós analisarmos se uma reta fronto-horizontal pertence a um plano de rampa alfa é o seguinte: nós fazemos a intersecção dessa reta fronto-horizontal com uma reta qualquer que pertença ao plano de rampa analisado. Então, nesse caso, não vai precisar de rebatimento. Nós vamos selecionar uma reta qualquer que tenha os seus traços coincidentes com o plano alfa, para atender a condição de pertinência da reta qualquer ao plano alfa, e nós vamos verificar se a intersecção dessa reta qualquer com a reta fronto-horizontal analisada, ela contém um ponto P comum da reta fronto-horizontal quanto a reta qualquer. Caso esse ponto exista, então a reta fronto-horizontal ela pertence ao plano de rampa analisado. Quais são as retas pertinentes ao plano que passa pela linha de terra? Reta fronto-horizontal, reta de perfil e reta qualquer. No caso da reta fronto-horizontal, é necessário aplicar o método da reta fronto-horizontal 1, que foi mostrado anteriormente, ou seja, nós vamos descobrir a reta fronto-horizontal, ela pertence a um plano que passa pela linha de terra, se essa reta fronto-horizontal ela tiver um ponto que no seu alçamento coincida, esteja sobre a reta fronto-horizontal. Ou seja, nós vamos ter a visão lateral do plano que passa pela linha de terra, selecionar um ponto que esteja com a mesma cota da reta fronto-horizontal, e nós vamos fazer o alçamento desse. Caso no alçamento a projeção horizontal do ponto analisado coincida com as projeções horizontais da reta fronto-horizontal, então nós temos uma reta fronto-horizontal que pertence ao plano que passa pela linha de. No caso da reta qualquer, temos que analisar se os seus traços estão sobre a linha de terra. Eles se encontram na linha de terra. Por quê? Porque o traço do plano que passa pela linha de terra, ele acaba sendo a própria linha de terra, né? Ele coincide com a própria linha de terra. Só que para a gente fazer essa análise, nós precisamos aplicar técnicas de rebatimento e sempre fazer a análise através da visão lateral do plano que passa pela linha de terra, assim como a verificação da pertinência da reta de perfil sobre o plano que passa pela linha de terra. É importante a gente destacar algumas características, algumas propriedades, pontos, retas e planos. Quanto que eu sei que uma reta perfura um plano num ponto? Uma reta perfura um plano em um determinado ponto quando uma das projeções dessa reta coincide com o traço do plano. Aqui nós temos alguns exemplos de casos, pontos que uma reta perfura um plano. Posições relativas entre retas e planos. Retas são paralelas ao plano de projeção. Essa reta é paralela a uma das retas do plano. No exemplo aqui, nós temos a reta B, que é paralela à reta A. No exemplo da direita, nós temos a reta A, que é paralela à reta B. Planos formados por retas coplanares. Eles vão ser paralelos com outros planos, C e somente C. As retas do plano de referência forem paralelas às retas contidas nos planos candidatos ao paralelismo, né? No outro plano paralelo, no plano de referência. Então, aqui eu tenho exemplos de planos formados por retas concorrentes, mas que pertencem ao mesmo plano. As duas retas são pertinentes, nesse caso são retas concorrentes que formam os planos. E vai ocorrer o paralelismo de planos formados por retas concorrentes quando essas retas elas forem também paralelas entre si. No caso, a reta A é paralela à reta C, nesse exemplo, e a reta B é paralela à reta D. Então, por hoje nós vamos finalizar aqui, e na próxima aula nós vamos trabalhar com a parte de perpendicularidade entre retas e planos, e com retas de máxima inclinação e máximo declive.